eu sou o professor Renan Duarte e vou lecionar a disciplina Ciências do 5º ano do Colégio Emaús. E turma, beleza? Então, nessa videoaula, nós vamos entender aí o processo de evolução da vida no planeta Terra, tá? Podem acompanhar aí na página 114 do nosso livro. Pessoal, então vamos lá, tá? Segundo cientistas, o planeta Terra foi formado há aproximadamente 4,6 bilhões de anos após uma grande explosão, tá? Na atmosfera havia muita água, gases e relâmpagos. Quando esses três elementos se juntaram, deram surgimento a diversas substâncias que começaram a fazer da Terra um ambiente propício para a vida. Turma, essas datas são 4,6 bilhões de anos, né? 3 milhões de anos, 27 mil anos atrás. Como que eles fazem para chegar a esses números? Isso é resultado não somente de um estudo, mas vários estudos, pessoal. Na ciência, pesquisadores sempre organizam aí congressos e troca de resultados de estudos, tá? Então, quando um cientista chega a um número, poxa, esse dinossauro aqui viveu no planeta Terra há 77 milhões de anos atrás. Ainda falam até um período, né? Período Cretáceo, Jurássico, a gente vai ter uma aula posteriormente falando sobre isso daí, tá? Mas o que eu estou querendo falar para vocês? Não foi um estudo somente que chegou a esse número. São vários estudos. E quando a gente se fala ainda, então, do planeta Terra, o período que o planeta Terra existe, né? O tempo que ele existe é ainda impreciso. Porque, poxa, não existia ser humano na época, né? Então são poucos os vestígios que dão esse indício, tá? Por isso que sempre quando você vê uma data assim, 4,6 bilhões, 3 bilhões, 20 bilhões, é sempre seguido com aproximadamente, porque dá uma margem de erro. É claro que o estudo aconteceu e dá uma tendência. Poxa, tem um resultado ali que mostra que esse fóssil, esse dinossauro, né, esse tal evento, não foi há 1 milhão de anos, foi há 1 bilhão ou um pouquinho mais. Então, por mais que tenha uma alternativa assim, de erro, né, tem sempre um estudo que vai orientar a data, tá? Não é precisa, é sempre aproximadamente. E a gente vai continuar falando sobre isso, tá? É só uma introdução para a gente entender como que é essas datas. E depois eu vou explicar também os métodos que eles utilizam para estimar essa aproximação dessas datas. Bom, então, de início, né, como a gente a videoaula de hoje é para explicar como que ocorreu o processo de evolução da vida no planeta Terra, né? É interessante a gente saber que no início não existia vida, não havia vida como há hoje. Hoje existem vários seres vivos e extremamente diferentes, tá? Os primeiros seres vivos que existiram na face da Terra, né, datam aí a 3,8 bilhões de anos atrás. Vejam, o planeta Terra existe há 4,6 bilhões de anos. Vamos pensar assim, o planeta Terra tem 4,6 bilhões de anos. Ele ficou praticamente 1 bilhão de anos, né? Durante 1 bilhão de anos, ele ficou sem vida. Não tinha vida nenhuma. Só que não era assim, não acontecia nada. Acontecia vários eventos, fenômenos naturais nele, né? Até que ao longo desses eventos, dessas mudanças, né, dessas modificações, foi surgindo aí compostos, né? E surgindo aí o primeiro ser vivo, que muitos autores ainda nem consideram seres vivos ainda. É chamado aí de estromatólitos, tá? Em 3,8 bilhões de anos.
Esses primeiros seres vivos, que a gente pode colocar entre aspas, porque muitos autores ainda não consideram ele como seres vivos, tá? Eles eram bem simples. À medida que os anos iam passando, eles iam evoluindo e a partir deles outras formas iam surgindo. E eu não estou aqui, quando a gente está estudando o processo de evolução da vida, pessoal, processo de transformação do planeta Terra, nós vamos sempre trabalhar em uma escala de tempo geológico da Terra. Podem anotar que isso é importante. Escala de tempo geológico da Terra. Ou seja, o tempo que a gente vai estar trabalhando não vai ser tempo de 1 ano, 2 anos, 10 anos. Tá? Não é esse o tempo. É sempre 20 milhões de anos, 40 milhões de anos, 1 bilhão de anos. Então, quando a gente está falando, à medida que os anos iam passando, à medida que passou 1 milhão de anos, passou 10 milhões de anos, tá bom? As formas de vida iam se alterando, tá? Iam se moldando de acordo com as transformações que o planeta Terra foi sofrendo ao longo de todo esse tempo, tá? Tempo geológico do planeta Terra. Milhões de anos depois surgiram os organismos invertebrados, tá? Segundo os pesquisadores, as esponjas, tá? Foram os primeiros animais invertebrados a surgir na Terra há 650 milhões de anos. Então, alguns cientistas dizem ainda, né, que foram as esponjas, os primeiros invertebrados. Olha só, 65 milhões, tá? Então vejam só, o primeiro ser vivo há 3 bilhões. Então passou mais 1 bilhão de anos, passou mais 1 bilhão de anos. Quando chegou aqui, ó, 650 milhões, surgindo aí umas esponjas. É o Bob Esponja, tá? São os poríferos. Os primeiros aí invertebrados marinhos. Passou aí então, ó, mais 100 milhões de anos, surgindo os vertebrados, tá? Então, nunca é no período de 10, 20, 30 anos. É sempre durante muito tempo. Então vamos lá. Como é que os cientistas chegam nessas informações, né, Renan? Eu nunca entendi como que eles chegam a essas datas, por mais que é aproximadamente. Pessoal, são vários os métodos, tá? Nunca é só um método. E como eu disse para vocês no início da videoaula, os pesquisadores, os cientistas, sempre comparam um resultado com o outro, para confirmar, poxa, um resultado deu parecido com o resultado de outro, né? Então, isso reforça o resultado de ambos. Realmente isso aconteceu. Mas qual que é o método? O principal deles aí é os registros fósseis, tá? O que são os fósseis? Evidências de que um organismo vegetal ou animal viveu na Terra, tá? Tais como um pedaço de osso, pegada, impressões corporais. É um registro que ficou ao longo aí de todo esse tempo. Mas como que eles sabem aí que esse crânio, né, esse fóssil foi há 1 bilhão de anos atrás e não de 100 milhões de anos? Pessoal, a gente vai entender que os fósseis, eles são indícios não por ele si, mas sim por o local em que ele foi encontrado, tá? E lembrando que são vários os métodos. Nós vamos aprender aqui agora somente o método de identificar o tempo, tá bom? Então, é chamado de datação relativa, tá? Vejam só. Foi encontrado aí um fóssil, tá? Desse bichinho aqui, estranho aqui, tá? Temos local 1, local 2 e local 3. Esse bichinho tá aí desde muito tempo, tá? E a terra onde ele está também está ali. O solo, tá? O substrato em que ele está tem a mesma data dele. Então o que os cientistas fazem? Analisa o solo. Analisa sempre o substrato onde ele está e não o fóssil propriamente dito. Eles vão pegar as amostras do solo, tá?
e levar para um laboratório e ver o quanto tempo que os minerais estão ali, né, decaiu, quanto tempo que eles vão modificando, tá bom? E eles conseguem uma precisão do solo, não do fóssil. Porque se eu chego e encontro aqui, esse solo, ele está aqui há 10 milhões de anos. Então, muito provavelmente, esse inseto estava aqui há 10 milhões de anos atrás, tá? Então, é uma datação indireta aí. Pega o solo, vê quanto tempo que ele está ali e chegamos aí à conclusão o tempo que aquele fóssil está ali. Outro ponto que os cientistas, né, os pesquisadores utilizam é as camadas. Porque vejam só, o planeta Terra está sempre em movimento, né? Dinâmica aí o tempo inteiro. Então, as camadas de solo, à medida que o tempo vai passando, elas vão se sobrepondo, tá? E o solo ele vai ficando sempre para baixo, de modo que um solo bem inferior, né? Ele é sempre mais antigo do que um solo superficial, tá? Então, esses solos aqui embaixo, aqui, ó, pressupõe que todos eles são mais antigos do que esses de cima. Esses de cima são mais recentes, são mais novos. E os mais internos são mais antigos. Tá? Então, isso daí, é claro que pode haver também, claro, nas ciências tem sempre exceções, tá, pessoal? Mas isso tem uma tendência que acontece, tá bom? E é mais um indício que mostra aí essas datações. Lembrando sempre que eles utilizam sempre o aproximadamente. E para chegar no aproximadamente, nunca é só um tipo de pesquisa, tá? São vários, como a gente acabou já de ver aqui. Eles veem o tempo que o solo está, se é uma camada bem mais interna, tá? Se é uma camada mais externa, tudo isso daí são informações que os cientistas vão pesquisando, né, para chegar numa conclusão, em um número aproximado, tá bom? Então, pergunta aí, vejam só, qual aí que é o fóssil mais antigo? Esses aqui, E, K e P. Os mais recentes são esses aqui, ó, o B e o G, tá bom? Então, ficou aí a dica para a gente entender esses números. Então, olha só, em relação à espécie humana, não se sabe ainda o certo como surgiu na vida na Terra, tá? Até mesmo porque, poxa, os estudos, né, são ainda recentes, né, pessoal? Como a gente já disse, no início de todo esse processo de evolução, não existiam pessoas, não existiam cientistas, né? Então, todo o estudo, tá, é recente. Várias são as teorias sobre o seu aparecimento e sua evolução, tá, em relação à espécie humana. Cientistas acreditam que a espécie humana surgiu entre 125 a 250 mil anos atrás e foi aí evoluindo, se diferenciando aos poucos. Então temos aí alguns crânios, pessoal, que também vão ser importantes nesse processo de estudo da evolução de todos os seres vivos. Então vejam só, o cientista vai lá e encontra um fóssil. Aí nesse fóssil está um crânio perfeito. Esse crânio foi extremamente preservado. O que ele faz? Primeiro, pega o solo e estuda o solo. Esse solo está ali tem quanto tempo? Aí já é um resultado que pode ser que já dá um indício. Outra coisa que ele faz, pegou aquele crânio e começou a comparar. Aí ele pegou um crânio de um macaco atual, por exemplo, um chimpanzé. E esse crânio que ele encontrou é muito parecido com um crânio humano. Aí ele pegou e eu vou comparar esse crânio com um chimpanzé. Colocou os dois assim e começa a comparar. Poxa, eles são diferentes. Esse crânio não é um crânio de um chimpanzé, porque eu conheço um crânio de chimpanzé. Vou testar
vou comparar agora com o crânio de um gorila, né? E comparou com o de gorila e viu que ele ainda é diferente. Tem algumas diferenças ali. Então beleza. Não é um chimpanzé, não é um gorila. Eu vou testar agora o crânio de um humano, tá? De um Homo sapiens. E ele ainda é diferente. Meu Deus do céu, que bicho que é esse? Aí até lá chegam resultados aí do tipo de solo, né, em que ele foi encontrado. E os resultados do solo dizem que eles podem estar ali há 100 mil anos atrás. Aí já é uma perguntinha aí para ele, poxa, então não vai ser mesmo de um gorila ou de um chimpanzé, né? Só pode ser de uma outra espécie, né? Ancestral a todos, né? Então aí ele começa a encaixar as peças, tá? E é sempre à medida que for surgindo vários estudos, eles vão encaixando as peças e entendendo como foi esse processo. E é claro que é muito difícil encontrar um esqueleto completo, pessoal, né? Fossilizado. Então, é um estudo muito criterioso e muito que demora muito tempo para ser desenvolvido, tá bom? Façam a questão 114, tá? Uma pesquisa aí, então questão 2. Bons estudos, até a próxima videoaula e lembre-se sempre, juntos no caminho certo.